Queridos, boa noite. Vamos para mais um culto aí de adoração ao Senhor. Vamos para mais um culto de exaltação do nome de Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Você pode compartilhar esta live, você pode abrir outra sala se você assim desejar, compartilhar com pessoas que você ama, com seus amigos, com sua família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, ó Pai querido, por tudo que você tem feito por nós. Obrigado por ter nos guardado durante essa semana. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado pelo teu amor com cada um de nós. Em nome de Jesus, entregamos esse momento mais uma vez nas tuas mãos. Que o Senhor faça como quiser, do jeito que o Senhor quiser, e tudo seja para a glória do teu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada pessoa, Pai, que tiver acesso, ó Pai querido, a essa ministração, a este momento de louvor e de adoração. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos continuar com os nossos pedidos de oração, pedindo pela família do César, do Patrick, do pai da Laís, do senhor José, pelos irmãos dela, pelo Aleluia e família, Aline e família, pela senhora Hilda, pela saúde dela, pela melhora na visão do Éder, pela Laís Nunes, no trabalho, família, saúde, pela Ruth, vida espiritual, pela Ana Clara, saúde, pela Lídia, vida espiritual, pelo pastor Antônio Mário, que está com Covid, e ele está melhorando, foi a informação que eu recebi, que ele já está bem melhor. O irmão Edson também, que estávamos orando aqui, que estava com Covid, graças a Deus também já está melhor, já voltou ao trabalho. Pela Yara, saúde, vida espiritual. Pelo irmão Washington, pelo dores no nervo ciático, que também disse que já está melhor, graças a Deus. Orar também pela família do Saulo. O Saulo, ele é meu cunhado e infelizmente ele perdeu o filho dele antes de ontem, num acidente de moto. Então, orar para que Deus console toda a casa, toda a família do Saulo. Pedir também pela Elaine, que está sentindo dores no corpo, e também pela família. Pedir pela Ivana, pela vida espiritual dela, e também pela Bruna do Léo, Bruna e o Léo, pela família e vida espiritual. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pedido, ó Pai, que estão aqui escritos, que o Senhor abençoe os pedidos, ó Pai, que por alguma razão não foram escritos aqui neste papel, mas o Senhor sabe qual é, o Senhor sabe qual é a necessidade, o Senhor sabe o que essa pessoa está precisando. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, papai, em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um deles, cure aqueles que precisam de cura, liberta os que precisam de libertação, salva os que precisam de salvação e muda a história daqueles que estão de alguma forma com a vida presa em algum lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Ti rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Somente o Senhor Jesus pode transformar a vida de alguém. Somente o Senhor Jesus pode salvar alguém. Somente o Senhor Jesus pode abrir portas e fechar portas. Somente o Senhor Jesus pode tirar os inimigos do caminho. Somente o Senhor Jesus pode nos abençoar verdadeiramente. Assim agradecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais este momento de culto ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. O tema da mensagem desta noite é: estamos ficando sem tempo. Estamos ficando sem tempo. Eu estava compartilhando com um pastor amigo essa semana, e compartilhando com esse pastor amigo, a gente falando sobre o fim dos tempos, e eu digo que essa semana para mim foi uma semana muito triste. É triste você assistir na televisão episódios como aconteceu com a deputada federal Flor de Lis, que está sendo acusada de ter planejado a morte do pastor Anderson. E
e também de ver o pastor Everaldo sendo conduzido à cadeia, pastor da Assembleia de Deus. Entre outras coisas, tá? Ainda ontem recebi mais algumas informações, e todas essas informações são informações tristes para o meio cristão, tristes para a igreja evangélica, tristes para nós. E isso me faz refletir de que o nosso tempo está chegando, o nosso tempo aqui na Terra está chegando, o nosso tempo de vida aqui na Terra está chegando ao fim. Sabe quando a Bíblia fala de Apocalipse? Nós estamos chegando perto do fim do mundo. Então vai chegar um momento em que o mundo não vai existir mais. Vai chegar um momento em que o planeta Terra não vai existir mais. Vai chegar um momento em que não estaremos mais aqui. O fim, ele pode chegar para nós de duas formas diferentes. Eu digo em relação a este mundo. Ou morremos, ou se Jesus voltar. E eu creio que há vários sinais que estão indicando para nós que Jesus Cristo está voltando. E eu quero dar um alerta para vocês com a ministração de hoje sobre a questão da volta de Jesus. Porque eu acho que muita gente está confundindo. E entenda, assim como aconteceu na vida de Davi, às vezes é melhor que o nosso pecado seja revelado e a gente se arrependa, do que passar a vida inteira escondendo um pecado e Jesus voltar. De novo, às vezes é melhor que Deus revele o que está em oculto, e a Bíblia diz: não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Às vezes é melhor que Deus revele o que está em oculto e termos a oportunidade de tratar, do que morrermos sem tratar, e muitas vezes isso significa morrer sem Jesus Cristo, morrer sem a salvação. Só para te dar um exemplo bem simples, mais difícil, nós precisamos do perdão de Jesus Cristo todos os dias. Isso faz parte do nosso processo de salvação. E a Bíblia diz que se eu não perdoar o próximo, eu não recebo o perdão de Jesus. Então, se o meu tempo está chegando ao fim, e se isso é realmente uma verdade, eu já tenho que procurar saber quem são as pessoas que eu preciso perdoar. Se o meu tempo está chegando ao fim e isso é uma verdade, eu preciso então procurar saber quais as pessoas que eu preciso perdoar, para que eu esteja pronto para a volta de Jesus. O fato é que tantas coisas acontecem no mundo, como vários terremotos, como vários incidentes gravíssimos, como vulcões que estão entrando em erupção, vulcões que nunca entraram, como meteoros que estão vindo na direção da Terra e agora numa constante maior. As coisas, os pecados, as coisas que estavam ocultas, que estão sendo reveladas. Tudo isso que está sendo revelado, ele mostra que Jesus ele está querendo preparar a minha vida e a tua vida para ele voltar. Jesus, ele é maravilhoso, ele é bom, porque ele poderia ficar quieto e deixar, e volta só no final e pega quem tiver que pegar. Mas quando Jesus percebe, ele vê que alguém pode ficar para trás, então ele prefere vir revelar do que manter em oculto. De novo, terceira vez que eu vou falar. Às vezes é melhor que Deus revele o que está em oculto e a gente tem a oportunidade de se arrepender, do que Jesus ficar quieto e a gente morrer em pecado. E a gente morrer com pecado. Bom, eu quero falar então sobre um texto que está lá em Amós.
no livro do profeta Amós, capítulo 5, verso 18, que diz assim sobre a volta de Jesus: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, pelo dia da volta de Jesus. O que pensam vocês do dia do Senhor? Ele está chamando a gente para uma reflexão. Ao mesmo tempo que tem gente que talvez esteja orando, Jesus não volta agora não. Tem um monte de gente que está orando, Jesus volta logo, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo. E aí o texto está dizendo, será que se eu começar a orar para Jesus voltar logo, será que essa é uma oração que Deus deseja? Será que é uma oração que eu devo fazer? Eu devo pedir para Jesus voltar logo? Ou eu devo pedir para que Jesus volte no tempo dele? Ou eu devo pedir para que Jesus me ajude a estar preparado para o dia que ele voltar? E você sabe o dia que Jesus vai voltar? A Bíblia diz, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o tempo. Ninguém sabe. Várias religiões pelo mundo já tentaram determinar o dia que Jesus voltaria, o dia do fim do mundo. Já disseram que era 2000, quem viveu aí a época nas empresas do bug, viu a febre que isso estava. Já disseram também que era no ano de 2012, e já deram diversas outras datas, e todas essas datas morreram e passaram. Então assim, não adianta ninguém querer fazer o sorteio aí e falar, não, eu sei o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. E isso para quê? Porque se você não sabe se Jesus vai voltar daqui a 30 minutos, então ele está falando, acerte e conserte e ajeite a tua vida agora. Porque nós precisamos estar sempre com a vida resolvida. Porque nós não sabemos a hora e nem o momento. A única coisa que nós sabemos é que ele virá num momento, na hora, num dia em que nós não esperamos. Em que nós não esperamos. E aí, mas para que eu preciso pensar disso, pastor? Se eu não vou orar para Jesus voltar, por que eu preciso pensar disso? A gente precisa pensar porque precisamos ter consciência de que a nossa vida é guardada por alguém, é protegida por alguém, é salva por alguém, é perdoada por alguém, e esse alguém vem atrás de todos nós. Ele vem buscar, arrebatar cada um de nós. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer daqui a pouco, quando terminar essa live. Você precisa tomar cuidado com o que você está planejando para fazer amanhã. É ter consciência de que a sua vida, ela não está no controle das tuas mãos, e que você não controla o tempo da sua existência. Quem controla tudo isso é Deus, e só Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. O meu cunhado Saulo, eu tenho certeza que ele não imaginava que ontem estaria enterrando um filho. Tenho certeza que ele não esperava por isso. E por isso que nós devemos estar preparados. Talvez quando chegar no final deste ano e você assistir a retrospectiva, né, que eles passam, e uma das coisas que passam na TV de retrospectiva é que quais são as principais pessoas do mundo que morreram, ou as mais famosas que morreram. E aí você vai ver que a lista desse ano vai ser gigantesca. A última pesquisa que eu vi consta que mais de 60% dos brasileiros já tiveram alguém próximo que morreu este ano. Ou parente, familiar, ou um amigo, ou um colega, ou alguém que trabalhava no mesmo lugar, ou alguém que estudava no mesmo lugar. Tenho certeza de que ninguém planejou, nem você não tinha consciência de tudo que aconteceria em 2020. E por isso que nós devemos estar sempre prontos, estar sempre preparados. E a Bíblia diz, o que pensam vocês do dia do Senhor? Você precisa refletir de que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que você precisa, ela está fazendo uma pergunta, ou seja, ela espera que você pense sobre a volta de Jesus. Então, para tudo que a gente for planejar na vida, tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que verificar se isso se encaixa com a volta de Jesus, se isso se encaixa com aquilo que Jesus quer que eu faça.
Então, o que você pensa sobre a volta de Jesus? O que você pensa sobre a volta de Jesus? Nós vamos falar de coisas para que você entenda de que estamos vivendo um momento muito sério, onde muitos líderes, sejam eles espíritas, católicos, evangélicos, muitos homens e mulheres que eram acima de qualquer suspeita, estão caindo. Mas na verdade não é que estão caindo, é que já estavam caídos. Jesus só revelou. Você tem a história do padre que, com dinheiro do povo, ele comprou 70 fazendas. Você tem a história de um homem espírita que recebia visitas, e eu conheço pessoas que foram lá do mundo inteiro, e que era um abusador sexual. Vocês estão vendo agora na notícia de alguém que estamos esperando a comprovação da polícia, então não estou afirmando, mas que pode, por exemplo, ter planejado a morte do marido, e ambos pregavam dentro de uma igreja. Então, tudo isso está trazendo ao meu coração e à minha mente de que eu preciso me preocupar, eu preciso pensar, eu preciso investir tempo em ter relacionamento com Deus e pensar sobre o dia em que Ele vai voltar. E tudo isso está me levando a pensar de que nós estamos ficando sem tempo. Às vezes, lembra que Deus mandou Isaías ir até o rei Ezequias e falou, ó, vai lá e avisa, Isaías, vai lá, avisa Ezequias que ele vai morrer. E aí diz lá assim, por que foi avisar? Porque ele precisava arrumar a casa dele. Porque ele precisava arrumar a casa dele. Eu normalmente, quando Deus me deu a oportunidade de falar com pessoas que estavam nos seus últimos momentos de vida, normalmente Deus falava para mim, pergunta para ela, ou ele, se ela tem alguém para perdoar na vida. Porque lembro da história do meu pai, que Deus fez, eu não vou contar a história aqui agora, mas que Deus fez eu falar com meu pai de que meu pai precisava confessar o pecado dele. E quando meu pai confessou o pecado dele, uma semana depois Deus o levou. Então isso é muito sério. Eu quero que você não fique com medo, eu quero que você entenda a seriedade desse assunto, de que nós estamos ficando sem tempo. Às vezes nós temos a graça de Deus enviar alguém e que no último momento a gente vai e confessa Jesus, mas às vezes nós não temos essa oportunidade, e então precisamos pensar sobre a volta do Senhor. Eu preciso estar preparado para a volta do Senhor. É como se de forma espiritual eu andasse com a minha mala, sabe, sempre pronta, sempre preparada, pronta, para que a qualquer momento que o ônibus celestial passar, é só eu subir, porque eu já estou preparado para ter um encontro com Jesus. Amém? Há uma indicação de que talvez ninguém sabe o tempo, a hora, o dia, a estação que Jesus virá. Mas a Bíblia ela dá para a gente a noção de que Jesus voltará à noite. Amós 5,18 ele diz assim, você está ansiando tanto o dia da volta do Senhor, mas será um dia de trevas e não de luz. O que ele está falando? É um dia de tristeza e não de alegria. O dia que o Senhor Jesus voltar não vai ser um dia de comemoração. Eu posso dizer que vai ser o contrário, vai ser um dia de luto. Vai ser um dia de choro. Vai ser um dia de amargura. Vai ser um dia de ressentimento, vai ser um dia de arrependimento, mas é aquele arrependimento mais parecido com remorso do que o arrependimento verdadeiro. Certa vez eu tive um sonho, e Deus me deu um sonho em relação a uma pessoa, eu não vou citar quem é, mas Deus falou assim, olha, eu estou voltando hoje, mesmo estando voltando hoje,
fala para a pessoa que eu vou salvar a vida dela. E eu lembro que no último dia dessa pessoa, ela ainda assim, eu falando que Jesus estava voltando, e mesmo sendo o último instante dela, a última oportunidade dela, ainda assim, ela não quis entregar a vida para Jesus. Marcos capítulo 13, verso 35, Jesus diz assim, ele está falando da volta dele, ele diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Alguns entendedores, estudiosos da Bíblia dizem que aqui o Senhor ele fala sobre 4 vigílias. Então, quando ele fala à tarde, ele está falando das 6 da tarde até as 21 horas. Quando ele fala meia-noite, ele está falando da vigília, segunda vigília, de 9 à meia-noite. Quando ele fala ao cantar do galo, ele está falando da terceira vigília, de meia-noite a 3 horas da manhã. E quando ele fala ao amanhecer, isso olhando o relógio judaico, ele está falando das 3 da manhã às 6 horas da manhã, que é a 4ª vigília. Você vai ver a Bíblia falando de primeira, de segunda, terceira e 4ª vigília. Ou seja, o Senhor está falando assim, então para vigiar, talvez o Senhor venha à noite. Mas porque de dia está todo mundo atento, está todo mundo esperto, ou pelo menos a maioria. Mas à noite está todo mundo dormindo, e o Senhor está falando, vigia. Vigia, você não sabe quando o Senhor vai voltar. Vigiar é ficar em oração. Vigiar é orar. Vigiar é você ficar o tempo todo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me ajuda a fazer o que é certo. O salmista Davi está dizendo assim, Senhor, talvez eu esteja cometendo um erro agora, mas eu não estou percebendo que estou cometendo um erro. Então me ajuda, revela para mim o erro que eu estou cometendo, para que eu tenha a oportunidade de me arrepender. Porque nós somos pecadores, e até mesmo sem querer, e às vezes na maioria não, e às vezes sem saber, achamos que estamos fazendo o que é certo, quando na verdade estamos fazendo o que é errado. E aí, então, esse texto ele fala do dono voltar em 4 vigílias. Todas essas vigílias vai das 6 da tarde às 6 ali do início da noite às 6 da manhã. Ou seja, é bem provável que o Senhor volte de noite. E ele está falando assim, nós temos que vigiar o tempo todo. Nós temos que vigiar o tempo todo. Às vezes Deus nos acorda de madrugada para orar. Você deve acordar e orar. Às vezes você não consegue dormir, talvez Deus esteja pedindo para você, olha, eu quero que você vigie nesse período. Sabe, é daqui que vieram as vigílias. Você tem períodos de noite, que eu não vou entrar no detalhe disso, que não é sobre isso que eu estou ministrando, mas aqui é só uma indicação e fala da volta de Jesus, que Jesus volte em alguma dessas vigílias. E talvez, sabe quando acontece no exército, quando as pessoas estão no lugar onde o inimigo está, e aí chega a noite, eles querem descansar, eles precisam descansar, precisam dormir, e aí eles combinam, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, você fica na vigília, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vocês dormem, e aí vamos trocar os postos a cada 2 horas. Então eles fazem isso para descansar, mas tem sempre alguém vigiando, ou seja, tem sempre alguém cuidando daqueles que estão dormindo. Então Deus nos chama para pensar sobre o assunto de que nós estamos ficando sem tempo de acertar a nossa vida. É urgente cuidarmos daquilo que a gente ainda não cuidou, dar atenção para aquilo que ainda não demos atenção, a perguntar a Deus, Senhor, o que eu devo fazer e aonde eu estou falhando, para que a gente esteja preparado a ter sempre alguém vigiando por você e você vigiando por alguém, para que estejamos protegidos como o corpo de Cristo e assim estarmos preparados para a volta do Senhor. A Bíblia ensina pra gente que quando Jesus voltar, vai ser um dia de trevas, vai ser um dia de luto, vai ser um dia de choro. Sabe por quê? Porque você às vezes vai estar sendo arrebatado pelo Senhor e o teu esposo ou a tua esposa não. E você provavelmente vai ver isso. Você estará sendo arrebatado pelo Senhor e teu filho ou a tua filha não. E você vai ver isso.
Você vai estar sendo arrebatado pelo Senhor e teu pai e a tua mãe talvez não. E você vai ver isso. Sabe da pessoa que vem à noite e aí aquela surpresa que vem sobre você, sabe, aquela questão inesperada, sabe, de repente você está, a Bíblia diz, ai das que estiverem amamentando, imagina você subindo e olhando o filho que você ama ficando para trás. Imagina quanto choro vai ter. Imagina também quem estiver ficando e ele a vida inteira ele pensou que ele estava em Jesus, ele pensou que ele seria salvo e de repente ele vê todo mundo subindo e ele ficando, e aí ele entra em desespero e chora por causa disso. É o dia em que muitos vão querer se esconder e não vai ter aonde se esconder. É o dia que você vai querer fugir e não tem como fugir. A Bíblia diz em Amós 5,19, será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Já imaginou isso, a cena? Você está apavorado, vem um leão na tua cola, daqui a pouco você consegue se desvencilhar. Você viu uma caverna, legal a caverna, entrou na caverna, se escondeu no leão, tô a salvo. Aí igual o desenho, né? Aí você acende lá o isqueiro, acende o fósforo, e atrás você vê que tem mais 2 olhos atrás de você. E aí quando você dá por conta, o leão, o urso, vem e te abraça. Você fugiu do leão e foi pego pelo urso. É como alguém que entra em casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. É aquele que ele saiu de todo perigo, passou por todo perigo, passou por baixo da terra, passou pelo esgoto, subiu as montanhas, escalou os penhascos, né? Pulou no meio do abismo, atravessou uma cachoeira brava, conseguiu atravessar um rio com uma alta correnteza, as cobras tentaram picar e ele conseguiu, as cobras não, que não vai pegar legal aqui, mas aí todos os animais selvagens tentando pegar ele no meio do caminho, e ele vai se desvencilhando, consegue fugir, entra em casa, fecha a porta, põe a mão na parede e fala, consegui. Aí vem a cobra e pum, e pica você. A ideia aqui é que não tem para onde fugir. Quando Jesus voltar, nós todos seremos julgados e não temos como fugir do julgamento, não há para onde correr. Eu não estarei seguro em casa, não estarei seguro no campo, não estarei seguro em lugar nenhum. A minha única segurança vai ser a fé de que Jesus me salvou, ou veio para me salvar. Então assim, e eu creio que o Senhor está falando para nós, e talvez esteja falando para você assim, você está ficando sem tempo, você não tem para onde fugir, você precisa ir na direção de Jesus Cristo, porque o seu tempo está acabando. Eu me lembro de uma história do meu pai, que meu pai, ele estava evangelizando na rua, e aí vinha subindo um homem, e meu pai falou, vou entregar um folheto ali para aquele homem. E aí o pessoal que estava com ele, que morava no bairro, falou, não pastor, não entrega não, aquele ali é o João 14. Aí meu pai, não, mas ele precisa ouvir. Não, ele é o João 14, o nome dele é João 14 porque ele já matou 14. Ninguém fala com ele, não vai lá. E aí meu pai falou, não, mas ele precisa, não vai pastor, ele precisa ouvir o evangelho. Meu pai foi lá, entregou o evangelho na mão dele, ele olhou, amassou, jogou no chão e disse para o meu pai, dinheiro que é bom ninguém dá, eu não quero essa porcaria. Meu pai disse, a palavra de Deus não diz que é porcaria. E aí meu pai tirou outro folheto e deu para ele, ele pegou, amassou e jogou fora. Ele falou, eu não quero essa porcaria. Meu pai falou, não diga que a palavra de Deus é porcaria. Aí meu pai pegou, deu outro folheto para ele, ele já amassou e jogou fora, e ele falou, eu não quero essa porcaria. Meu pai falou, é a palavra de Deus, você não pode falar que a palavra de Deus é porcaria. E meu pai disse para ele, quem sabe não é a última chance que Deus está te dando. Aí meu pai pegou outro folheto, deu para ele, ele amassou e jogou fora e subiu, resmungando. Isso por volta da hora do almoço. Às 3 não, talvez umas 5 ou 6 da tarde, quando meu pai estava voltando para fazer culto naquele bairro. Quando ele chega no ponto final ali do Jardim dos Reis, na zona sul de São Paulo. Ele chega ali no ponto final, tem um homem morto, estirado.
morto a tiros. E aí quando meu pai passou do lado, ele viu que era o João 14. O João 14 havia assaltado um cobrador ali na região e o cobrador só estava esperando o momento de se vingar do João 14. E naquele dia o cobrador se vingou do João 14. Foi o último dia do João 14. Sabe, a gente precisa entender que nós estamos ficando sem tempo. Estamos ficando sem tempo. Talvez tem obra para ser cumprida, tem missão para que a gente realize, tem alguém que a gente precisa conversar, tem alguém que precisa visitar, tem uma oração específica que a gente precisa fazer. Enfim, eu não sei, eu só sei que não podemos ficar demorando tanto, porque nós estamos ficando sem tempo. Jesus está voltando, e aí ele vai cobrar. Max, eu te dei um denário, cadê o lucro desse denário? Max, eu te dei um talento, cadê o lucro desse talento? Max, eu te dei 5 talentos, cadê o lucro desses 5 talentos? Max, eu te dei dons, cadê o lucro desse dom? Max, eu te dei um ministério, cadê o lucro desse ministério? Max, eu te dei prosperidade, cadê o lucro? Quem foi abençoado com a tua prosperidade? Então, vai ser um dia que não tem como fugir, não tem como se desculpar, não tem aonde se esconder, ou todos nós vamos ter um encontro com Jesus. Todos nós o veremos face a face. Todos nós, a Bíblia dá indicação aqui que todos nós vamos chorar. Todos nós vamos chorar. Chorar de alegria por ver que estamos sendo arrebatados, chorar de tristeza por ver que às vezes quem amamos ficou. A Bíblia diz ainda em Amós 5:20: o dia do Senhor será dia de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Sabe, o dia do Senhor é o dia em que você não vai conseguir enxergar nenhuma saída. O dia do Senhor não é o dia de abrir portas. O dia do Senhor não é dia de milagres. O dia do Senhor não é dia de vermos um Deus manso, sentado em seu jumentinho. O dia do Senhor é o dia de vermos um rei montado num cavalo branco, com cabelos brancos, um cavalo de guerra branco, com espada na mão, vem com força, preparado e vestido como alguém de batalha, com olhos em chamas. É um dia que não vai ser um dia de paz. Não vai ser um dia de paz. É um dia de confronto. É um dia de vitória absoluta sobre Satanás e destruição permanente dele. É um dia em que as pessoas perderão rumo. É escuridão, não vão conseguir enxergar para onde ir. Então você precisa ficar atento, porque não ore para Jesus voltar, ore para que você se acerte antes dele voltar. Não ore para Jesus voltar, ore para que você se acerte antes dele voltar. E quando eu digo, queridos, toda essa mensagem eu estou pregando para mim também. Eu preciso me acertar, urgente, porque eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. Um pastor disse essa semana nas redes sociais de que a igreja, e quando ele diz igreja, são as pessoas, somos nós, fala assim, não tem caráter para hoje um avivamento de Deus. E eu não sei te dizer se ele tem razão ou não, mas eu posso te dizer que eu não bateria no peito dizendo assim, Deus, eu tenho caráter suficiente para o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer. E fico me perguntando quem é que pode fazer isso. Então, o dia do Senhor, você não terá como fugir. Vai ser um dia que você vai ter que se acertar. Não é um dia em que você pode escolher para tomar sua decisão do que você quer seguir na tua vida. Não, é um dia em que será revelado todos os decididos. E que serão consideradas as decisões feitas antes, não naquela hora.
nesse mesmo texto, na mesma sequência, quando Deus está falando da vinda dele, Amós 5,21 diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Sabe, Deus está falando aqui que ele não suporta as reuniões do povo dele, que isso aqui tem a ver com a igreja também, de que Deus ele vê alguns de nós nos reunindo como igreja, mas são reuniões sem propósito, e Deus odeia reuniões sem propósito. Nós nos reunimos como o corpo de Cristo por causa de Jesus, e para Jesus, e para adorar Jesus, e para que Jesus cresça e a gente diminua. Então, se a gente fizer qualquer outra coisa que é fora desse contexto, não, a nossa reunião, ela deve ser de exaltação, deve ser de comunhão, não pode ter divisões, não pode ter um brigando com o outro, não pode ter um de mal com o outro. É uma reunião em que um corpo que pertence ao cabeça, que é Jesus Cristo, se reúne para comemorar a salvação dele, se reúne para comemorar a ressurreição dele, se reúne para comemorar a vitória dele sobre o pecado, se reúne para comemorar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, se reúne para adorar somente o nome dele, exaltar o nome dele, glorificar o nome de Jesus. Essa igreja, ela se reúne somente por causa de Cristo, e não há nenhuma outra razão a não ser por Jesus Cristo. E quando a gente começa a fazer reuniões que a gente faz por outros interesses, e eu posso participar de uma reunião porque tem um cliente nessa igreja que eu quero vender, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu sei que nessa igreja estão dando comida, porque eu sei que o pastor ou membros lá distribuem dinheiro, porque eu sei que tem alguém lá que arruma emprego para os outros. Eu não sei, porque tem a menina que eu gosto e ela frequenta essa igreja, porque tem o rapaz que eu gosto e ele frequenta essa igreja. Eu não sei por que é que você... Eu não estou condenando se você vai por causa disso. Eu só estou falando que talvez você esteja ficando sem tempo. Ou seja, você pode até ter ido à igreja pelo motivo errado, mas uma vez que Jesus está te revelando que o motivo pelo qual você está indo à igreja está errado, então ele espera que você se arrependa e comece agora a servi-lo por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem, ou não por aquilo que ele possa te oferecer. Ele é Salvador do mundo. Ele é o único que no dia da volta dele pode esticar a tua mão e te tirar do poço de lama, como diz a palavra. Deus odeia reuniões sem propósito. Nós não participamos de uma igreja porque queremos ficar famosos. Nós não pregamos a palavra de Deus porque queremos ficar conhecidos. Nós não pregamos a palavra de Deus porque queremos enriquecer. Você sabe que a grande mídia, ela tem destruído muitos ministérios, porque ela fica dando bastante ibope a pastores de grandes ministérios e que administram mal seus recursos, como estão acusando agora, né, de mais de 2 milhões aí desviados. Mas você vê as pessoas disputando por dinheiro, aí sabe o que o mundo pensa, e sabe, até você que está assistindo pensa que todo pastor está nadando no dinheiro e vive do dinheiro à custa dos outros. Deixa eu te falar, um pastor viver de oferta da igreja, viver de rendimentos de um ministério, isso é bíblico. Doa a quem doer. Doa a quem doer. É bíblico. É bíblico. Então ele tem o direito de viver dos rendimentos da igreja. E isso acontece em todo lugar. O padre, ele vive dos rendimentos da igreja católica. Alguém paga. Você acha que vem o dinheiro da onde? Assim como basicamente todas as religiões. Até aquelas que dizem assim, não, aqui nós não aceitamos dinheiro, tá? Mas vive insistindo ali, olha, não precisa me dar dinheiro não, mas se puder ter uma oferta, não vai ter oferta, mas se não tiver oferta eu não vou. Então não é oferta, é dívida, é rendimento. E nós vamos falar melhor disso ainda, mas assim, a reunião deve ser por causa de Jesus, e Deus odeia reuniões sem propósito. Deus odeia ofertas sem propósito. Ele está falando, eu estou no mesmo texto, gente. Eu não estou juntando um texto no outro para falar o que eu quero. Está tudo no mesmo texto. Deus odeia ofertas sem propósito.
Amós 5:22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Sabe? Tem ministério que pega muito forte, né? Que, não, se você quer ser abençoado, se você quer que Deus te dê riqueza, então seja fiel nos dízimos e ofertas. E se você quer ser realmente abençoado e quiser realmente ter riqueza, então dê uma oferta de maior valor, acima do seu limite, uma oferta que você não tem. Tem gente que até fala, pega dinheiro emprestado e dá oferta. Aí você cai nessa, vai lá e depois não tem nada, não recebe nada mais. Por quê? O Deus odeia oferta sem propósito. Você oferta, você entrega dízimo, é para Deus e para a obra dele e para sustento daqueles que fazem a obra dele. E isso tem no coração de que você entrega o seu dinheiro na obra, no ministério. Você entrega o seu dinheiro no ministério porque você sabe, você entendeu, você ama a Deus e você quer retribuir, você quer, como é que se diz? Você quer agradecer a Deus, é uma oferta. Você quer agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Por aquilo que Ele tem te dado. É um momento de agradecimento. Você dá uma oferta com coração grato. Por isso que ninguém vai poder me acusar de uma coisa. O pastor hoje me cobrou porque eu não tenho dado meu dízimo. Você sabe que eu nunca cobrei. E eu nunca vou cobrar. Que Deus me permita ser assim. E eu espero que nunca cobre. Por quê? Porque ninguém deve dar oferta ou dízimo na igreja de bico. Ninguém deve dar oferta, dinheiro na igreja, falando, e se não der para fechar a conta no mês? Não, você não entendeu ainda o propósito. Eu já dei dinheiro na igreja, em milhares de reais, já dei dinheiro na igreja, para ser bem visto numa igreja. E Deus me cobrou isso e Ele fez eu me arrepender. E aí, agora, eu tenho a minha fidelidade com Deus, eu entrego aquilo que eu sei que eu devo fazer como oferta à obra, como o meu dízimo. Então, nunca vou cobrar alguém de entregar ou não entregar. Se você entrega e é porque está querendo levar alguma vantagem sobre isso, para de entregar. Você já ouviu algum pastor falando isso? Tenho certeza que não. Se você está entregando seu dízimo ou sua oferta na igreja só para que os irmãos vejam, para de entregar. Se você faz por algum interesse pessoal, para de entregar, porque Deus odeia isso que você faz sem propósito genuíno, com esse propósito falso. Sabe, muita gente não sabe, mas eu vendi o meu próprio carro para pagar a dívida da igreja. E eu poderia falar, a dívida da igreja, lança a dívida no CNPJ da igreja e problema é da igreja. Não, o meu propósito é de adorar a Deus também com os meus dízimos e com as minhas ofertas. E o meu propósito é não deixar que ninguém diga que, o crente, a igreja está devendo, a igreja. Não, eu prefiro pagar a dívida da igreja e não ver ninguém falando mal de Jesus, do que eu deixar fingir que eu não tenho nada a ver com aquilo e mandar para lá. Mas você talvez não soubesse que eu vendi meu carro para pagar a dívida da igreja. E não foi só isso que eu fiz, não. Fiz várias outras coisas para pagar dívidas da igreja. E é isso, queridos, porque o dinheiro não é meu, eu recebo do Senhor. E se eu não recebesse do Senhor, eu não teria. Então é uma retribuição por aquilo que Deus me fez, uma retribuição de gratidão. De gratidão. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, Ele é dono do ouro e da prata. Eu faço isso de gratidão, por gratidão. Então, se você não entrega dízimos e ofertas, você está errado também. Se você entrega dízimos e ofertas de forma de não saber, com propósitos escusos, está errado. E se você não entrega, também está errado, é porque você ainda não conseguiu vencer esse Deus mamão. Se
você ainda não entendeu que o salário que você recebe e que não tem te faltado é Deus que tem te dado. Que você ainda não entendeu que você só está na empresa porque Deus permite que você permaneça na empresa, ou porque Ele te colocou aonde vem o seu rendimento. Entende isso? E aí, veja o assunto que Deus coloca no mesmo contexto de retorno dele, de volta dele. Ei, você está ficando sem tempo para começar a adorar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. É assim que funciona, meu querido. E é Bíblia. É Bíblia. Deus odeia louvor sem propósito. Amós 5,23 diz assim: afaste de mim o som das suas canções e as músicas das suas liras. E a música das suas liras, ele está falando assim, olha, você está louvando quem? Você está adorando quem? Eu não sei se você sabe a história, mas Elvis Presley cantava na igreja. E ele era tão bom, mas tão bom que ele resolveu cantar para o mundo porque dava mais dinheiro. Whitney Houston cantava na igreja, mas começou a ficar tão boa que foi e começou a cantar para o mundo porque dava mais dinheiro. Então, para quem é que você está louvando? E veja a situação e a condição de morte dessas duas pessoas que eu citei. Que tristeza que foi. Porque você precisa estar numa igreja não porque você tem uma voz bonita. Eu sempre, nessa caminhada que eu tenho, como é difícil lidar com a área de louvor. Como é difícil lidar com a área de louvor. Porque um tem inveja do outro, não são todos, tá, gente? Mas um tem inveja do outro, ciúmes. Um quer aparecer mais que o outro. Um sabe que tem a voz bonita, então ele acha que é o Romário. Ele não precisa ir em treino, não precisa participar de ensaio. Ele só quer aparecer na hora e pegar o microfone na mão. Não precisa se consagrar, não precisa fazer nada. Outros acham que o fato de estar no louvor, então Deus vai me salvar porque eu estou no louvor. Você pode estar no louvor e Deus falar isso aqui para você: afasta-se de mim, o som das suas canções e a sua música, suas liras, música das suas liras, que é um instrumento. Então o Senhor ele está falando assim: Deus odeia louvor sem propósito. Você precisa entender que a sua boca precisa abrir para louvar a Deus. Queridos, como eu já tive a alegria e a surpresa de ver alguém que não cantava bem e de repente aquela pessoa abrir a boca no meio de um culto e começar a louvar, e eu começar a chorar sem saber por que estava chorando. Deus não quer pessoas de talento musical, artístico no louvor. Deus quer corações quebrantados e dedicados a Ele em adoração. Amém? Deus quer corações quebrantados e dedicados a Ele em oração. E às vezes, e normalmente o pessoal de louvor, o grupo de louvor, em qualquer igreja, normalmente é um dos grupos mais perseguidos, porque Satanás ele era de adoração. Então ele tem um ódio especial pelo pessoal de louvor. Por isso que o pessoal de louvor sofre muitas lutas no dia a dia. E você precisa permanecer de pé. Eu conheço gente de louvor que tem unção e que estão afastadas porque o inimigo destruiu muita coisa. E eu espero que o Senhor te coloque de pé. O Senhor quer que o teu coração louve. O Senhor quer que saia louvor de dentro de você, não só da sua boca. O Senhor quer que o louvor seja do interior. O Senhor quer que o louvor te conduza muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes a lágrimas e a reflexão de quem Ele é. Eu lembro que certa vez eu estava numa grande igreja lá no centro da cidade, uma igreja lá de mais de 6.000 pessoas, líderes estavam sentados, e aí começou a cantar um louvor, e
Eu lembro que, e eu não sou de louvor, não sou bom contando, mas eu lembro que nessa igreja todos nós estávamos de pé e tinha um grupo famoso lá cantando, e teve uma canção lá que ele estava cantando. Daqui a pouco eu levantei as minhas mãos, eu comecei a chorar ali no meio e fiquei louvando e adorando a Deus. Eu só sei que quando eu fui perceber, estava todo mundo sentado faz tempo e estava só eu de pé ali adorando e chorando. E eu posso dizer para você que é isso que Deus quer. É alguém que não acompanha a maioria. É alguém que ele age independente do que vão falar dele. Deus odeia um louvor que não seja para Jesus Cristo. Não pode ser um louvor para você mesmo. E aí, por causa do tempo, eu preciso só caminhar um pouco mais rápido aqui. Mas para finalizar, então o que você deve fazer? Seja justo com Deus e com você mesmo. Seja justo com Deus e com você mesmo. Você precisa abrir o teu coração, sabe? Se você está no louvor, peça para sair. Se você sabe que o seu coração é para que você mesmo apareça, é para que o seu eu, é para que o seu ego seja alimentado. Se você entrega dízimo para ficar rico ou para qualquer outra coisa, esquece, você entrega os dízimos em agradecimento a Deus por aquilo que Ele te dá, e é para o louvor da glória dEle. Ah, mas vão usar para roubar, é problema de quem usar, você entregou para Deus. Queridos, todo mundo vai responder, todo mundo vai ter que pagar aquilo que deve, seja agora ou lá na frente. Não tem como fugir, não tem como escapar. Todo mundo vai ter que pagar por aquilo que deve, seja agora ou seja lá na frente. Vai ter que acertar as contas com Deus. Então seja justo com Deus e com você mesmo. Talvez você esteja fazendo o que está fazendo só porque viu o outro fazendo, e aí para não ficar sem fazer nada, falar, vou fazer também. Ou porque viu alguém aparecendo, você diz, eu quero aparecer também. Viu o outro lá, se ele pode, eu também quero. Ou seja, não é porque Jesus chamou, não é porque ama a Deus, mas é porque não quer ficar por baixo. Amós 5,24 diz assim: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, o Senhor está falando, ao invés de você louvar para si mesmo, ao invés de entregar ou não entregar dízimo por questões pessoais, por si mesmo, ao invés de você se reunir por questões suas, nós precisamos mudar a nossa vida para que o propósito da nossa vida seja única e exclusivamente Jesus Cristo e nada mais, é para adorar Jesus. Então se alguém me pede, vai, lava o chão para mim, e aí eu vejo o outro que acabou de chegar, chega depois, sobe a você, vai para o louvor cantar, então eu dou glória a Deus porque eu estou lavando o chão. É assim que funciona. Deus não vai salvar ninguém por estar no louvor, não vai salvar ninguém por estar indo numa igreja, não vai salvar ninguém por dar ou não dar dízimo. O Senhor vai salvar aqueles cujo propósito é adorar ao Senhor, seja com a presença numa reunião, seja louvando a Deus, seja com os dízimos e ofertas. A palavra diz, corra a retidão. Quando a gente fala de rio, o rio ele corre de uma parte alta para uma parte baixa, ou seja, do maior ao menor. Retidão é virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, com integridade, com lisura, com probidade. Ou seja, é você andar de forma correta, de modo que ninguém possa falar nada contra você, a não ser inventarem mentiras. E a Bíblia diz, a justiça como um ribeiro perene. Ribeiro são veias de águas menores, riachos menores, eles são pequenos, mas nunca param de correr a água. Ou seja, o Senhor está falando, ainda que você seja pequeno, ainda que as suas ações de justiça não sejam vistas por todo mundo, ainda que você seja uma pessoa insignificante para os outros, o Senhor está falando assim, ainda que você seja pequeno, seja perene, ou seja, seja constante, seja eterno,
seja perpétuo em querer fazer a justiça, em querer fazer o que é justo, em querer fazer o que é certo, em querer fazer aquilo que Deus agrada. Sabe, justiça, qualidade de que está em conformidade com o que é direito, justo, reconhecimento do mérito de alguém ou de algo, ou seja, reconheça o mérito dos outros, reconheça a vida dos outros diante de Deus. Tenha humildade. O Senhor está falando assim: ande com retidão constante na minha vida, na sua vida, e também esteja com justiça eterna, com o coração sempre disposto a fazer justiça. Amém? O Senhor Jesus, ele também é chamado de o justo. Ele é chamado de o sol da justiça. Ele é aquele que faz sempre o que é certo. Ele é justo com todos. Seja justo com o ministério que você participa. Seja justo com os teus líderes. Seja justo com os teus irmãos. Se você vê uma injustiça acontecendo, abra a boca e fale da injustiça que você está vendo. Mas seja justo. Seja justo. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Seja justo o tempo todo. Haja com justiça. Seja justo com você. Se você sabe que está indo, frequentando ou fazendo alguma coisa para Deus de forma que você sabe que não é por causa de Jesus, seja justo hoje. Reconheça o seu erro, se arrependa e entregue a vida para Jesus. O tempo já está findando aqui rapidamente. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir pela saúde da dona Teruco, que chegou aqui o pedido de oração. Saúde da dona Teruco. A Laís, ela pede pelo amigo Isaías. Ele sofreu um acidente ontem pela manhã em Santo André e está desaparecido. Então, pelo Isaías, que está desaparecido, e a família até o momento não tem notícias. Eu vou orar pela esposa dele, que descobriu semana passada que está grávida, né, e está sofrendo muito com essa situação. Esposa Lidiane Silva Santos, orar por ela, pelo esposo e filhas. E a Laís Nune também pede pela família dela, por você. Laís já está aqui na nossa lista de oração. Então, continuar pedindo por todos os pedidos que nós temos aqui, que eu já citei no início desse culto. Eu te peço em especial pelo Isaías, que está desaparecido, e te peço em especial também pela família do Saulo, que perdeu o filho num acidente de moto, e por todos os demais pedidos que eu li no início dessa ministração. Senhor, eu coloco cada vida que está ouvindo essa ministração e cada pedido de oração nas tuas mãos, Pai. Nós confiamos que o Senhor dará uma solução a cada um desses casos, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.